Bora falar do Cruzeiro. Vamos a ganhar. Voa onde você for. Matheus Oliveira, conta pra mim quais são as quentes do Cabuloso nesta quarta. Pois é, Rafa, um abraço pra você, pra quem segue ligado aqui com a gente. Cruzeiro viajando para Santos, para esse desafio, o primeiro do técnico Zé Ricardo, a delegação celeste deve estar chegando agora há pouco ao litoral paulista, o Cruzeiro jogando amanhã, enfrentando o Peixe às 7h da noite na Vila Belmiro pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa buscando uma reação no Brasileirão, são 8 jogos sem vitória, então mais do que passou da hora dessa reação vir para o time celeste. O técnico Zé Ricardo, Rafa, que agora à tarde foi inscrito no BID da CBF. Até então não estava regularizado. Até então o Zé Ricardo ia ficar nem no banco de reservas da Vila Belmiro, mas essa situação já está regularizada com o nome dele sendo publicado no BID agora à tarde. Agora, a notícia negativa de hoje na Toca da Raposa é o desfalque do Rafael Papagaio. Ele sofreu ali no treino da última segunda-feira, acabou se machucando, e aí ficou a dúvida o que aconteceu com o Papagaio. É lesão, não é lesão? O exame apontou lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Portanto, vai ficar fora por um tempo. Desfalque do Cruzeiro, não apenas para esse, mas também para os próximos jogos. Lembrando que o clube nunca dá aquela previsão certeira, né? Não fala quanto tempo que o jogador vai ficar fora dos gramados, é uma praxe. A boa notícia, porém, é que tem um jogador, reforço de peso, evoluindo na recuperação. Vou falar disso já, meu caro Rafael Léo. Boa, Matheus. Bom, vamos pegar o avião, fazer aquela conexão ligeira com a Baixada Santista. Samuel Venâncio, que tá desde ontem em Santos. E aí, Samuca, tudo certo? Delegação chegando daqui a pouco. O que você conta? O que você destaca do Cruzeiro pra gente hoje? Fala, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Tempo Esportes. Dentro de mais alguns minutos, viu? O Cruzeiro vai chegar aqui em Santos. O time, como o Matheus disse, fechou a preparação pela manhã na Toca, teve até um apoio da torcida, torcedores foram até a porta da Toca, os jogadores passaram ali no meio dos torcedores até o trajeto ao ônibus, que desta vez estava do lado de fora da Toca. Aquele incentivo, porque a situação, todo mundo tem acompanhado, é a mais difícil pro Cruzeiro neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois, aquele voo Confins, Congonhas e um voo rasteiro aqui para Santos, né? Tem que descer a serra e aí aquele trânsito mais complicado, o trajeto de ônibus ele é diferente, tem uma via específica para vir, quando é de carro o trajeto é mais rápido aqui para Santos, mas daqui a pouco a delegação chega e vai ficar concentrada aqui em Santos, na Baixada Santista, para esse compromisso importantíssimo amanhã às 7h da noite, diante do Peixe. É duelo que vale muito, viu? Mas vale muito. E eu vou confessar aqui, tá difícil de dormir, viu, Rafael Leal? Eu achei que esse Campeonato Brasileiro, o começo do Cruzeiro, tudo dando certinho, mas tava bom demais para ser verdade, viu? Eu acho que a impressão, né, ou pelo menos o sentimento que deixa no torcedor, né, Seabra, é de frustração, de ver o time começar tão bem do nada, né, cara? Patina, empata, não ganha, não faz gol. Dá pra entender um pouquinho desse sentimento que o Samuel tá sentindo, né? Olha, em vista do início da temporada, principalmente ali Campeonato Mineiro, com Pesolano e tal, a ideia era realmente assim, olha, não cair. O Cruzeiro vai entrar no campeonato pra não cair, pra brigar contra o rebaixamento. E aí começa o campeonato, o Pepa deu ali uma cara ao time, os reforços vieram, começou a montar um time de verdade, né? E começou a conseguir resultados, a conseguir um bom futebol. Deu uma impressão que o Cruzeiro não ia brigar para não cair, ia brigar pelo meio de tabela e tal, onde efetivamente está ainda, né? Só que tá patinando demais, por isso até o Pepa acabou não ficando. Vamos ver se o Zé Ricardo dá essa cara ao time aí. Eu não acho que o Cruzeiro tem esse elenco, obviamente que não é para brigar lá em cima, mas também não é para brigar lá embaixo. O Cruzeiro é meio de tabela, mas é um meio de tabela consistente, né? Não da forma como tá sendo. O Cruzeiro passa 5, 6 jogos sem ganhar, depois 2, 3, empata e tal, mais 5, 6 jogos sem ganhar. Não dá, tem que ter uma campanha, não vai ser uma campanha muito regular, mas bem menos do que tá, da forma como tá, né? Tem que ser um pouco mais pra cima, né?
Pra chamar o Lélio Gustavo já pro debate, o Samuca novamente, Matheus, o Cruzeiro postou há 5 horas nas redes sociais a lista de relacionados pro jogo contra o Peixe amanhã. Vamos aos atletas? Vamos sim, sem Fernando Henrique, o volante não viajou para Santos, decisão do técnico Zé Ricardo. Para o gol, Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. Para defesa, João Marcelo, Palácios, Kaique, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon Neres e William. Para o meio campo, Felipe Machado, Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Jussa e Nicão. Pro ataque, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Gilberto, Paulo Vitor, Estênio e Wesley. Tá aí, Leilão, a lista de relacionados do Cruzeiro e o Fernando Henrique de fora novamente. Consegue projetar aí alguma titularidade? Vai seguir aquele mesmo pensamento do Samuca de que o Zé Ricardo não vai mexer muito? Não, a pergunta que eu faço, Rafa, eu guardar 23 nomes é difícil, né, Rafa? Mas pode falar, Samuca. Diga, Samuel. Fala aí. Não, é pra gente comentar em cima do que deve ser o time do Cruzeiro. Hoje a gente já pode trazer aqui o time provável, com o Rafael Cabral no gol, o William, Neres, Luciano Castan e o Marlon. O meio campo com Jussa, Lucas Silva, Vital. Tem uma dúvida, Wesley ou Bruno? Tá mais pra Wesley, Arthur Gomes e Gilberto. Não deve fugir disso o time para amanhã. Gilberto? Bom, então era isso que a gente tava querendo saber, né? Após a lesão do Papagaio, né? Que a gente só ficou sabendo, mas eu só fiquei sabendo hoje, né? Mas é uma notícia de ontem, depois das 8 horas, existe essa expectativa de que o Gilberto fosse ser o substituto do Rafael Papagaio. E aí, de repente, o Samuel traz essa informação que a dúvida, na verdade, é entre Bruno Rodrigues e o Wesley. Com o Samuel apostando mais no Wesley, eu também apostaria. Mas é isso aí. A gente já estava comentando, né, que dificilmente ele modificaria radicalmente a escalação do Cruzeiro, e o Zé Ricardo simplesmente tá dando mais uma oportunidade. Aí sim, agora aparece toda a lista na live de O Tempo Esportes. Pois é, vamos ver. É a chance que o Gilberto vai ter para se explicar, né? Ou ele consegue trocar o chip agora, ou vai ser difícil depois, hein? Ô Samuca, só uma pergunta, velho, porque, Matheus, também, o que tá bombando aqui de mensagens, do pessoal perguntando qual é o motivo de não colocar o Fernando Henrique pra jogar? Por que manda 3 goleiros e o Fernando Henrique nem relacionado foi? Você tem alguma pista pra isso, Samuel? Sinceramente não tenho. E agora eu acho que o Cruzeiro faz a opção por trazer esses 23, vai ficar com 2 goleiros no banco, né? Então, isso é que me chamou a atenção, porque antes estava relacionando 24 atletas, os 3 goleiros faziam aquecimento, você cortava um e ficava com 12 no banco de suplentes, sendo 11 jogadores de linha e um goleiro como opção. Isso me chamou a atenção. Agora, já é um caso, Rafa, Lélio, Seabra, Matheus e amigos aqui de O Tempo Esportes, é que a diretoria que agora precisa se explicar, né? Porque não tem, até agora não tem explicação. As últimas informações é que ele vinha treinando bem, ainda da época do Pepa. A gente não acompanha treino. O que a gente vê são os mesmos ali recebendo as chances no meio-campo. E talvez é um dos principais setores em que o Cruzeiro deixa muito a desejar. O Fernando Henrique, o Cruzeiro fez um esforço absurdo para ter o jogador, tentou numa primeira vez, o Grêmio não quis liberar, a imprensa de lá ficou louca com a possibilidade de liberação ainda no meio da Série B, na janela do meio do ano passado. No final do ano, o Cruzeiro volta à carga, consegue trazer o atleta, traz em definitivo, faz um contrato longo. Ele começaria o ano como titular, o próprio Paulo Pessolano falou sobre isso, né? Ele começaria o ano como titular, veio a lesão, ficou aí 4, 5 meses afastado, depois voltou a treinar, teve aquela chance contra a equipe do Atlético Paranaense, depois não teve mais. Eu até mandei esses dias um vídeo pro Lélio. Claro que vídeo a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o vídeo
de lances de jogadores. O vídeo aceita muita coisa, né? Às vezes faz uma edição ali e o atleta, ele parece jogar muito mais do que realmente joga. Mas eu mandei pro Lélio os lances do Fernando nos tempos de Grêmio. E aí eu sei que vai falar, mas ele não foi aproveitado no Grêmio, mas o Lucas também não foi e hoje é titular absoluto no time do Cruzeiro, né? Então, eu mandei com esses lances, eu falei, ô Lélio, dá uma olhada aí se tem alguém hoje no Cruzeiro que consegue jogar com essa desenvoltura, né? E pra mim surpreendeu, véio. Por isso que agora eu acho que a diretoria precisa se explicar nessa, né? Porque você faz um esforço absurdo para ter um atleta, assina um contrato em definitivo, ele chega e não joga? Qual a explicação? E pelo vídeo o menino é bom de bola mesmo, sabe? E era pra ele ter uma oportunidade. Se o próprio Felipe Machado acumula aí chances e mais chances, o Fernando Henrique é muito mais bola do que ele. Pelo menos no vídeo parece, né? Até o jeito de bater na bola é meio que diferente. E olha que uma característica do Machado é justamente o chute de fora da área, né? E basta ver a chiadeira que foi da torcida do Grêmio quando ele saiu de lá e veio pra cá, né? Rapaz, o vídeo do Farid Germano lá, vocês são burro, tá? O Farid também soltou a metralhadora. Todo jogador que o Grêmio liberou pra rival aí da Série A do Campeonato Brasileiro, o Farid Germano ligou a metranca e reclamou, foi de todo mundo. Agora, você sabe que essa escalação que o Samuel passou aí, um nome me chamou a atenção, mas me chamou a atenção, não sei, de uma forma estranha, que eu acho que agora pode ir, que é o Gilberto. Eu ainda acho que o Gilberto pode se recuperar no Cruzeiro. E se ele tiver essa moral com o Zé Ricardo agora, o Gilberto tava perdendo chance, tava péssimo, a fase dele horrorosa. Mas é um ativo do clube, é o que a gente vem falando. O Gilberto titular agora, não sei, hein? Eu acho que pode dar um caldo, hein? Quem sabe, hein? Quem sabe? Bola tem, não tá numa fase boa, mas bola tem. O Odélio tá aqui com a gente, também o Jackson Souza, o pessoal que tá participando aqui no Superchat do YouTube, e mandar um abraço aqui também pro Marcos Santos, acompanhando a gente em Santa Luzia, e também final do telefone 7401, o Rodrigo tá falando aqui, será que o Fernando Henrique tem bola pra jogar realmente no Cruzeiro? 2 treinadores que passam e o cara não joga, muito estranho, a gente também não tá entendendo absolutamente nada, viu, Rodrigo? Obrigado pelo seu recado aqui no nosso WhatsApp. 5:16. Vamos voltar a falar um pouquinho mais do time, Matheus Oliveira? Vamos sim, Rafa, porque a gente tem falado muito ultimamente da dificuldade do Cruzeiro em marcar gols. E o nosso colega Rafael Nobre fez uma matéria para o Tempo Esportes, o tempo.com.br/esportes, trazendo isso em números. São 20 gols marcados pelo Cruzeiro em 22 rodadas. Em 11 jogos, Cruzeiro passou em branco, não balançou a rede adversária. E veja só, Cruzeiro tem na Série A a pior conversão de chances claras, é o time que mais perde chances claras. 28% apenas delas se tornam gols. E ainda tem a maior média, a segunda maior média entre os times do Campeonato Brasileiro em chutes para marcar. Cruzeiro precisa de 11,7 chutes para fazer um gol. E ainda tem a terceira pior pontaria do Brasileirão. Só 40% das finalizações são precisas, Rafa. É um número assustador, né, Samuca? Porque você tem jogadores que tem até nome, caso do Gilberto, tô batendo nessa tecla aqui, mas é um cara que tem nome, que a gente já debateu isso inclusive essa semana, mas o aproveitamento, a porcentagem é muito baixa, velho. E aí você passa a ter que chutar muito, né? Sim. Tem que chutar muito por jogo para tentar fazer um gol, né? É um dos grandes desafios aí pro Zé Ricardo. E até falando aí sobre a escalação, já que o Papagaio ele se machucou, né? Vai ficar aí até um mês fora. O Cruzeiro vai trabalhar, a lesão dele foi no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, não é dos males o menor, vamos dizer assim, porque se fosse ligamento cruzado aí era caso cirúrgico, e a lesão dele foi um choque no treinamento de segunda-feira e veio isso. O jogador no primeiro momento ficou muito chateado, porque vinha bem, né, recebendo a oportunidade, uma sequência, mas sem ele não tem outra opção, né? É acreditar no Gilberto, dar confiança pra ele, dar moral pra ele, pra ver se pega no tranco aí, né? Porque o Cruzeiro tá precisando demais
O Zé também, ele gosta desse esquema com o centroavante, né? 2 pontas, um centroavante. Agora, ele mantém as peças, vamos ver como será a postura em campo, né? O que vai mudar. Então, pro Cruzeiro melhorar esse rendimento e voltar a vencer, né? O principal, né? E não importa agora, jogando bem, jogando mal, o Cruzeiro é jogo pro Cruzeiro não perder aqui em Santos contra o desesperado Santos, que vai dar a vida também. A gente espera que o Cruzeiro também dê a vida, né? Porque esse jogo é importante demais e volto a falar, jogo mais importante do ano. Se for comparar aí com vários outros, não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação o que virou essa partida pro Cruzeiro neste momento na temporada. A gente tá indo pra 23ª rodada, né? Ainda são 16 jogos, mas a corda vai apertando, né? É hora de buscar a reabilitação e que seja nesse jogo importantíssimo, porque é confronto direto, né? Poderá ter um significado ainda maior pro Cruzeiro. Derrota nem pensar, né, Lélio Gustavo? Mais cedo você tava falando no Barba sobre esse jogo do Santos contra o Cruzeiro. Empatezinho é o mínimo, né, Lelão? É o que a gente tem falado já aí ao longo dos últimos dias aí sobre a pontuação, né? O Cruzeiro tem 26 e o Santos tem 21. Quer dizer, se o Cruzeiro perde o jogo, ele vai ficar a 2 pontos do Santos, que neste momento é o último clube da zona de rebaixamento. É o primeiro clube da zona de rebaixamento. E lembrando que muito próximo está o Bahia, que vai jogar contra o Coritiba. O Bahia tem 22 pontos. Então, uma derrota lá na Vila Belmiro seria uma tragédia, né? E levando-se em consideração o próximo confronto do Cruzeiro, que será no Rio de Janeiro com o Fluminense. Então, brother, realmente tem que firmar o pé e pelo menos salvar um empate. E aí, a partir disso, quem sabe, buscar os 3 pontos, que deixaria esse risco aí de pensar em Z4 cada vez menor. Tem notícia boa também, né, Matheus Oliveira? Tem atleta em recuperação na toca. Teve a notícia ruim do Rafael Papagaio, mas tem a notícia boa, que é do Matheus Pereira, principal reforço do Cruzeiro nesse meio de temporada. Vem se recuperando de uma lesão no joelho sofrida há mais de um mês, no dia 6 de agosto, diante do Botafogo, só na segunda partida que ele fez, né? Fez apenas 2 jogos pelo Cruzeiro e nesse segundo já sofreu a lesão. Ele vem se recuperando e a boa notícia é que já está fazendo trabalhos em campo. Ainda não é um trabalho com bola, é um trabalho ainda físico e de fisioterapia, ainda de recuperação do jogador, mas é uma notícia importante aí para a torcida celeste já ficar ligada que em breve Matheus Pereira vai pintar de volta no time e a ansiedade da torcida para ver o futebol desse jogador tem sido grande, né? Pelo que foi a contratação, pelo status com que chegou o Matheus Pereira na Toca da Raposa. Pra sorte dele, não precisou fazer o procedimento cirúrgico, né, Seabra? Conseguiu resolver o problema. E como tem Matheus, hein? Matheus Pereira, Vital, Justo, Oliveira tá aqui. Nossa, mãe, meu festival é igual o Rafael, misericórdia, Cabral, o Oliveira é o único que não teve o talento no futebol reconhecido devidamente. Mas é um craque camisa 10 na voz. Pensa que pode ter sido algo bom pra você. Mas não passar vergonha igual eu passo no talvez pro futebol também. Mas o Matheus Pereira, ele jogou pouco, mas deixou uma ótima impressão, né? E confirmou nessa ótima impressão que a gente esperava dele, né? Porque todo mundo elogiou bastante a contratação dele de uma forma justa, né? Porque já mostrou bola, chega para ser titular. É uma ótima notícia essa recuperação dele aí, né? Essa fase final aí, quase de recuperação. O Zé Ricardo vai ganhando peças aí, e peças importantes, né? Peças que podem realmente acrescentar alguma coisa, mudar o estilo de jogo, mudar o esquema em campo, mudar a escalação desde o início. Não peças só para quebrar o galho. Esse aí é um que vai acrescentar bastante no time, né? Com certeza, 5:23. Matheus, o que mais que temos de destaque do Cabuloso hoje? Vamos falar de Pepa. Vamos. Pepa se despediu do Cruzeiro já há 2 semanas? 2 semanas? Foi isso, Samuca? Acho que tem mais ou menos. Vai fazer 2 semanas. Foi no dia 5, né? Dia 5 desse mês. 2 semanas. Foi na terça-feira há 2 semanas. E aí ele deu a sua primeira entrevista depois da demissão, entrevista à Globo, e falou o seguinte, vou abrir aspas para o Pepa. Falo com um bocado de mágoa e frustração,
porque não queria e não esperava sair. Mas é assim, me ajudaram, e aí ele tá falando do staff, me ajudaram em tudo, não faltou nada, mas senti falta de apoio. Mas será que era falta de apoio? Talvez acharam que era melhor assim. Que eu estava cheio de energia, eu estava. Algumas coisas chegam aos meus ouvidos. E quando vieram me falar de mau ambiente no vestiário, é completamente mentira. Ambiente fantástico com tudo e com todos. Jogadores, estrutura, direção, funcionários, segurança, porteiro, pessoal da limpeza, da cozinha, de tudo. Rafa Nobre. Não, o Léo. O Nobre tá de folga. Rafael aqui. Bom, isso vai de encontro com aquilo que a gente estava imaginando, né, Samuca? De perda de comando do vestiário, que a garapa azedou e que ficou ruim pro Pepa, né? Mas é claro, é o que ele falou em entrevista ao GE, né, Samuca? Não, na verdade, a gente trouxe aqui uma série de fatores, né? Incluindo 2 vitórias em 17 jogos, né? Eu acho que se tem uma coisa que não faltou pro Pepa, e por parte do torcedor, eu sinceramente não vi torcida. Claro que tinha um movimento ou outro do torcedor, mas, por exemplo, antes do jogo do Grêmio, teve aquele protesto na porta da Toca. Eu não vi nada direcionado ao Pepa. Então, o apoio da arquibancada não faltou. Torcedor, falar de paciência em momento algum. Resultado é o que veio de menos. Desempenho, ele foi alternando, né? E agora, o Pedro Martins, na entrevista coletiva, ele citou sobre vários aspectos, né, que foram analisados, incluindo resultados, né? E se tem uma coisa que eu acho que não faltou também, foi respaldo da diretoria, com sinceridade, porque se fosse uma outra situação, o Pepa tinha sido mandado embora quando ele ficou os 7 primeiros jogos sem vencer, incluindo a eliminação para o Grêmio. Então, acho que essa questão aí de respaldo, de apoio, acho que teve até muito. Onde no Brasil, um técnico que ganha 2 jogos em 17, ele continua. Acho que com 2 jogos em 10 ele já tinha rodado há muito tempo. Pelo menos é o que eu penso. O processo de fritura aqui é muito rápido, né, Seabra? Aqui não, aqui você tá doido. O Rui Viegas, inclusive, que é o jornalista português que já participou aqui com a gente, né? Quando eu falei com ele, conversei com ele sobre a saída do Pepa e tal, ele falou, já tô sabendo, e já até esperava, segundo ele falou. E aí ele usou a seguinte frase, porque o Brasil é um cemitério de técnicos, né? Porque os caras, não só os portugueses, mas outros técnicos, o cara aqui tem que vencer, tem que ganhar. Se não ganhar, aí é tudo errado. Não adianta fazer um planejamento legal, um projeto, revelar jogador, montar time, tem que ganhar. Se não ganhar, tá tudo errado. No caso do Pepa, essa saída continua um tanto quanto estranha. Eu ainda continuo achando essa saída do Pepa um tanto quanto esquisita. No primeiro momento o Cruzeiro não falou nada, o Pepa se fechou, depois o Cruzeiro falou e falou muito pouco, e agora o Pepa falou a versão dele, enfim. Segue a vida agora com o Zé Ricardo, mas pra mim ficou muito estranha essa saída do Pepa. Tem um outro ponto, Lelão, que tá na matéria do GE, sobre essa relação do Pepa com os atletas, e em especial o clima que estaria ruim com os jogadores mais jovens. Ele também nega, falando que isso é completamente mentira. Sem fotos, por favor, viu, Lélio? Eu vi a reportagem hoje. Aliás, parabéns ao Guto Rabelo, né? Que foi o autor ali da entrevista com o técnico Pepa. Olha, o Pepa inclusive falou sobre uma coisa que foi muito questionada aí nas últimas semanas, sobre treinamento. Ele falou, nosso grupo treinava pra caramba, mas não foi pra caramba que ele usou, né? Tiveram que colocar um pi. Eu vi, ele tava muito tranquilo, né? Falou que vai retornar a Portugal, mas ele espera estar deixando as portas abertas no futebol brasileiro. Com sinceridade, eu acho que ele deixou as portas abertas, sabe? Você via o time do Cruzeiro organizado, mas sem as vitórias realmente fica muito complicado, e por isso ele caiu. Que tenha boa sorte. Agora eu vou falar pro seu amigo português, e o Seabra. O Benfica também, todo ano ele troca de técnico. Todo ano também.
Sabe, não é só aqui não. Lá também é cemitério de treinadores. Os portugueses estão querendo ter uma interferência no futebol brasileiro que... faça assim pra eles. Entra na fila e ganhe 5 mundiais primeiro. Entendeu? Então, vamos com calma lá. Calma lá. O imediatismo do futebol mundial, né? Não é só brasileiro, não. O imediatismo do futebol mundial transformou o futebol de uma forma esquisita, né? O camarada chega em qualquer clube, seja ele na Inglaterra, em Portugal, no Brasil, na Argentina. Não ganha não pra você ver o que vai acontecer. Passa 2, 3 meses, um abraço e pé e vai embora. Não, a Inglaterra que ficava lá os caras 10, 15 anos, Alex acabou Ferguson, isso aí também. Acabou. O cara tá lá, 5, 6 derrotas, vai realmente ser demitido, como foi o ex-técnico do Brighton, queimado rapidamente lá no Chelsea. E viu a chance, minha grande oportunidade. Ficou lá 2, 3 meses, foi mandado embora também. Então, o futebol hoje, o pessoal copiou do Brasil, que a gente sempre achou ruim, né? Justamente o imediatismo. Ser o resultado ser levado muito em consideração, e é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Sim. Olha o Jorge Jesus quando ele caiu no Benfica. Tinha sido eliminado pelo PAOK, né, Rafa? Eu tô com a lista aqui só para corroborar o que o senhor está dizendo. Eu não concordo com esse imediatismo. Virou realmente isso e a gente vê isso cada dia mais. Mas para mim isso tá errado. Eu não gosto desse tipo de troca de técnico, não. Tô vendo a lista aqui de treinadores do Benfica para fazer um comparativo aqui rápido. O Sérgio Conceição é o técnico do Porto e já tem um bom tempo que é o treinador do Porto. Tá lá no cargo, leva o Porto. Baita treinador, velho. Ganhou o título português, Taça da Liga, enfim. Vamos pegar aqui do tempo que o Jorge Jesus treinou o Benfica pela última vez. Ele ficou de 2009, de junho de 2009 a junho de 2015. 6 anos aí, né? Depois o Rui Vitória ficou de 15 a 19. Aí, meu amigo, desandou. Só fritura. Bruno Lage, de 3 de janeiro de 19 a 29 de junho de 2020. Aí botaram o Nelson Veríssimo para assumir mandato tampão, né? O cargo tampão ali de junho a agosto de 2020. Jorge Jesus voltou, foi de agosto de 2020 a dezembro de 2021. Depois voltou o Nelson Veríssimo e agora de 18 de maio do ano passado até o presente momento, o Roger Schmidt é o treinador do Benfica. Faturou a Primeira Liga, né? E a Supertaça de Portugal são os títulos do técnico que comanda os encarnados desde o ano passado. Você falou do Porto, falou do Benfica e o Sporting. Ninguém liga pra isso. Ninguém liga pro Sporting. Esse aí e o Belenenses? É fryer de treinadores. Ninguém liga pro Sporting Clube de Portugal. Todo respeito. Clube de Lisboa. De Lisboa, seu nariz. São 5h31. Ô, Matheus Oliveira, pra gente se despedir do Samuca, que deve ter de olho aí pra saber se a delegação já tá chegando ou não. Tem algum destaque final para esse primeiro bloco? A arbitragem para o jogo de amanhã será de Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, e Alex dos Santos, de Santa Catarina também. E o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. No embarque do Cruzeiro, na saída dos jogadores ali da Toca da Raposa para pegar o avião e se dirigir para o litoral paulista, teve apoio da torcida, viu, Rafa? Na porta da Toca, tomara que essa energia positiva se reflita em campo amanhã. Com certeza. E Samuca, você que tá em loco, depois conta pra gente seu feeling aí no momento da chegada da delegação. Amanhã a gente bate papo novamente aqui no Tempo Esportes. Bom trabalho pra você aí em Santos, velho. Valeu, Rafa, valeu todo mundo aí, pode deixar que amanhã estaremos firmes e fortes aqui em O Tempo Esportes. Valeu, tamo junto. Valeu demais, Samuel.